E no vídeo de hoje nós vamos continuar o assunto aí, será que ainda vale a pena você investir em imóveis? Será que esse é o melhor investimento para o teu dinheiro, para fazer o teu dinheiro render e você ter uma alta lucratividade? Vamos falar tudo isso e muito mais, não sem antes de eu me apresentar. Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor, eu me torno sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo através da compra de ações. E esse aqui é o canal O Sócio em Ação. Eu preciso muito de você para bater uma meta de 1000 inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade e corre agora nesse exato momento, inscreva-se no canal. Aproveita também já para ativar o sininho de notificações. Eu venho postando vídeo todos os dias das 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. E quando você ativa o sininho, você é notificado que eu acabei de postar um vídeo novo. E aos domingos eu também posto aí de 4 a 5 vídeos falando sobre as ações para se trabalhar no período de uma semana. Muito bem, dito tudo isso, preciso te lembrar que eu preciso de mais 2 favorzinhos seus que não vai te custar nem um centavo, mas que vai ter um valor imensurável para mim. O primeiro deles é que você deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Senta o dedo no like aí, cara, não vai custar nada para você, vai, me ajuda aí. Isso é importante para que o canal se desenvolva e que o YouTube entenda a relevância desse vídeo. Outra coisa importante aí, ó, quero que você aproveite o espaço dos comentários ou para deixar as suas perguntas ou então para participar de uma pesquisa que eu estou realizando, que é para saber qual cidade ou qual estado você está assistindo esse vídeo. Através da pesquisa eu vou conseguir montar material direcionado para você, tá? Isso não vai custar nada para você, você não vai gastar um centavo, R$1. No entanto, vai ter um valor imensurável para mim, tá bom? Dito tudo isso, também preciso te lembrar que eu não cobro nem um centavo pelos vídeos que eu estou gravando aqui no canal e postando para vocês. No entanto, se você acreditar que de alguma maneira os vídeos vêm gerando valor para você e você quiser colaborar com o canal, eu vou deixar aqui o espaço para você colaborar com o canal através do Pix, pelo QR Code ou pelo e-mail colaboresim@gmail.com. E é como eu sempre brinco, de R$1 a R$1 milhão, qualquer valor que você puder colaborar, você continua me incentivando a continuar gravando vídeos para o canal. Para me seguir nas mídias sociais, está aqui em cima, @o Sócio em Ação, e você vai me encontrar em todas as mídias sociais que estão aí. Beleza? Dito tudo isso, bora lá, bora entender um pouquinho sobre essa história de vale a pena investir em imóveis ainda, não vale, o que eu penso sobre isso. Para falar sobre isso, eu preciso lembrar vocês de que eu não sou um analista, eu não sou um especialista, eu sou um investidor. E tudo que eu falo aqui no vídeo é com a intenção de te mostrar o jeito Rodrigo Vieira de investir. E o jeito Rodrigo Vieira de investir é isso, é olhar para um cenário um pouco mais macro do que muitos olham, né? E eu tenho aí uma expertise um pouco mais direcional quando se fala a imóveis, porque eu sou aqui da cidade de Votuporanga e eu sou corretor de imóveis aqui na cidade. Essa é a minha atividade principal, tá? Por enquanto ainda atuo como corretor, é ela quem traz essa atividade, quem me traz o meu sustento de cada dia. Sou credenciado pelo Cresce, então eu tenho um pouco de know-how aí para falar um pouquinho com você sobre o mercado imobiliário e também para falar sobre os investimentos, porque é a minha segunda fonte de renda, é ali onde eu vejo o meu dinheiro crescer, é onde eu vejo o meu dinheiro multiplicar, onde eu vejo os meus investimentos acontecendo, né? E aí eu preciso trazer para vocês essa dúvida, que essa dúvida é quem vai trazer maior rendimento para você. Quando você tem uma dúvida, você vai procurar respostas. Então eu quero trazer essa dúvida para você e eu venho trazendo essa dúvida para você durante a semana. Pessoal, quero lembrar você que aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar na descrição um link para você participar do grupo de Telegram, onde eu posto lá, todo final de semana, eu posto lá uma lista de ativos que eu estudei, que fazem parte do meu setup de investimento para swing trade e para day trade, e que os 5 principais ativos, eu posto lá os 5 principais ativos que eu vou operar durante a semana. E aí para você tirar lá melhorar a sua análise técnica, para você também, de repente, pensar em investir em alguma coisa para tentar os resultados que eu venho conseguindo através da minha carteira semanal. Então tá aí na descrição do vídeo, é só você clicar no link aí, você vai falar comigo lá no atendimento Rodrigo Vieira, e aí você pede para participar da carteira semanal ou da Prevendo o Passado das Ações, do grupo Telegram Prevendo o Passado das Ações. Bom, mas vamos falar então sobre os investimentos em imóveis, né?
Existem vários investimentos que você pode realizar em imóveis, investimentos que são altamente lucrativos, investimentos que realmente valem a pena, existem. Tá? Você vai procurar muito investimento de ocasião quando você vai investir em imóveis? Claro, eu sempre costumo dizer assim, eu tenho alguns clientes que trabalham, têm um perfil muito parecido comigo e eu faço questão de trabalhar exclusivo para eles, né? Entre aspas, eles confiam em mim a ponto de quando eu falo de algum imóvel, eles entendem que eu estou vendo algo por trás, lá na frente, tá? Que é a minha maneira de investir. Eu não vou investir olhando só para o que o cenário atual está me mostrando. Eu tenho que olhar para o cenário no futuro, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vale a pena você investir em imóveis ou se vale a pena você começar a investir na bolsa, eu sempre vou falar para vocês o seguinte, olha, os dois valem muito a pena. O que você precisa ter em mente, e o que nós falamos no vídeo de ontem, é o seguinte, investir em imóveis significa você trazer um pouco mais de segurança para o teu capital. Não significa ter altos rendimentos como aconteceu um dia. Tá? E por que eu falo isso? Hoje, a maioria dos investidores em imóveis para locação, por exemplo, eles estão buscando algo em torno de 0,5% de rendimento, ou seja, 0,5% de rendimento, 0,6% de rendimento, 0,7% seria extraordinário você conseguir encontrar imóveis para alguns clientes com essa rentabilidade, 0,7% de rentabilidade, nossa, seria show de bola. E aí quando a gente parte para esse negócio de locação, então ontem eu falei muito sobre comprar um imóvel e mostrei que ainda vale a pena você comprar um imóvel, mas acredito eu que para fazer o seu dinheiro render mesmo, a bolsa é o melhor lugar, é o melhor caminho. Quando a gente fala de locação, a história muda um pouco, tá? Porque aí você precisa ter uma análise um pouco mais fria do negócio. Porque quando a gente fala de locação, eu atendo alguns clientes que gostam de comprar imóveis para locação e eles têm uma carteira legal de locação. Aí a gente começa a pensar no seguinte, o cara não vai comprar lá apenas para ter 0,7 de rendimento, ele precisa ter uma compra um pouco melhor. Só que essa compra um pouco melhor, ela deixou de existir. Então o mercado inflacionou um pouco os imóveis, porque vinha um bom tempo meio estagnado e começou a dar uma inflacionada novamente agora nesse período, né, pós-pandemia. Então, quando você para analisar, ter o imóvel e você fazer a gestão é bom, é lucrativo, é agradável, é bacana. No entanto, delega do seu tempo para fazer essa gestão ou de você deslocar a tua carteira de imóveis para uma imobiliária ou para um corretor credenciado pelo CRES poder fazer a gestão para você desses imóveis, receber aluguel, ficar lá ouvindo as picuinhas dos inquilinos, tá vazando aqui, tá vazando ali, te ligando aí dia e noite, ou você faz isso, recebe essas ligações aí dia e noite, porque, né? Infelizmente é isso que acontece. Tá vazando uma torneira aqui, a torneira não está fechando. E aí você vai recebendo essas ligações. Ou você faz isso, ou você desloca a tua carteira para uma empresa gerenciar. E aí nós estamos falando de imobiliárias ou corretores credenciados pelo CRES. Ponto. Aí eles vão atender essas ligações, eles vão procurar mandar uma pessoa lá para fazer a manutenção. No entanto, quem vai pagar essa manutenção é você. E aí quando a gente fala dessas carteiras, dessas empresas, desses corretores ou dessas imobiliárias que fazem essa gestão, você ainda tem que pagar para eles um percentual do aluguel que é relacionado a esse serviço que eles prestam para você. E aí, olhando para esse cenário, eu tenho um outro cenário na Bolsa que é praticamente o mesmo cenário que você vai enfrentar, mas com uma diferença. Olha só, existe na Bolsa de Valores, no Ibovespa, os fundos imobiliários. Então, para o cara que gosta de comprar, ontem eu falei a respeito disso, para o cara que gosta de comprar, que ainda vale a pena investir na Bolsa, mesmo você... E que ainda vale a pena você direcionar um pouco do seu capital para ter imóveis como segurança. No cenário de locação, eu já vejo um pouco ao contrário. Eu acredito que não vale a pena hoje você ter um imóvel, esse é o primeiro ponto, e eu acredito que vale a pena você investir em fundos imobiliários.
Você não sabe o que é fundos imobiliários? Fundos imobiliários são empresas que compram imóveis ou gerenciam cotas, né? Por exemplo, uma rede de shoppings, ela se torna um fundo imobiliário, abre capital aberto e você compra pedacinhos, né? Como se você comprasse tijolinhos desse shopping. Você não é dono da rede, você não é dono de um shopping, você não é dono de uma loja. Você é dono de um percentual desse capital que essa empresa tem. E aí, o que você ganha com isso? Você ganha na valorização do imóvel, que aí a gente deixa de olhar, por exemplo, de um imóvel de bairro, de um imóvel que não está tão bem localizado que você estaria comprando para viver de aluguel, para olhar para imóveis extremamente bem localizados. Que aí nós estamos falando do macro do negócio, né, do negócio grande. Então você olha para imóveis muito bem localizados, com uma estrutura completamente diferente daquilo que você teria. E aí você vai participar de um percentual de tudo aquilo que esse fundo imobiliário vai te gerar. E aí você tem N fundos imobiliários que vão gerar N rentabilidades para vocês, desde 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,9%, 1%, 1,2%, 1,3%. São N os retornos que você pode ter de aluguel. No entanto, e aí nós precisamos colocar isso na balança, o que acontece? Você não faz parte da gestão desse negócio, você só vai receber o aluguel e já é descontado com o trabalho que o gestor vai ter lá na frente e tal. E aí nós estamos falando de grandes gestores, de gestores de fundos, né? É outra história. Nós corremos risco de não receber o aluguel, como correria, por exemplo, se você tivesse comprado uma casa e o teu inquilino ficar 3, 4, 5, 6 meses sem pagar aluguel. Corre o risco disso acontecer num fundo imobiliário? Corre, mas o percentual começa a ser menor se você pega um fundo imobiliário que não é dono de um imóvel só, mas sim de uma rede de imóveis, né? De imóveis, de prédios para salas de escritório, logística, vários galpões de logística. Então você começa a ter um impacto que você teria com um imóvel só, ou com 2, ou com 3, ou com 10 imóveis que você teria que gerenciar. Lá na ponta, com esses fundos, o impacto é menor. Por quê? Porque você tem uma alta valorização, porque nós estamos falando de imóveis extremamente bem localizados, então você tem uma alta valorização do imóvel, muito diferente da valorização que você teria do teu patrimônio aqui, e você tem também uma baixa perca no teu aluguel, porque o percentual que isso vai representar se um inquilino deixar de pagar lá esse fundo é um percentual muito pequeno. E na maioria das vezes nós não estamos falando de inquilinos, por exemplo, do seu Zé, da Dona Maria, do seu Antônio, que de repente poderia deixar de pagar o aluguel porque ficou desempregado, porque teve algum problema financeiro e tal. Nós estamos falando de grandes empresas, nós estamos falando de CNPJs, né? Pessoas jurídicas, e aí nós estamos falando de uma área um pouco mais burocrática, de uma área em que exige muito mais segurança para você alugar para uma empresa dessas empresas grandes, né? Então, por exemplo, você pega um galpão de logística, vai alugar para uma Magazine Luiza da vida, para uma Via Varejo, para para uma Lojas Americanas, né? Você vai pegar uma empresa de escritórios, por exemplo, tinha uma empresa aí que tem um fundo imobiliário que tem salas alugadas para Petrobras. Então tem N coisas aí que você vai olhar nesse fundo imobiliário e vai começar a achar atraente ou não. E aí você vai conseguir ter lucratividade no aluguel muito maior do que você teria no teu imóvel, tá? Porque aí você está brigando com um monte de gente que tem coisas similares com você, e você vai ter uma rentabilidade maior no fundo imobiliário, no teu patrimônio, do que você teria lá no teu imóvel, na tua casa, que você compraria, ou, enfim, num ponto comercial. Outro benefício de você ter um fundo imobiliário e não ter um imóvel, que até esqueci de mensurar ontem, que é um benefício também para a compra das ações e de não ter o imóvel em si, é que, por exemplo, se você tem um imóvel lá de locação, que você está alugado, e aí você, por algum motivo, você vai precisar do dinheiro mês que vem,
Deu um probleminha financeiro, deu um probleminha nas suas finanças, você vai precisar do dinheiro no mês que vem. Você vai ter um problema, que é a venda do teu imóvel. E que talvez em um mês ela não vai acontecer, a menos que ela esteja muito abaixo do preço de mercado para você perder dinheiro, entregar o dinheiro e esperar ainda a oportunidade de alguém querer comprar o teu imóvel, que já está alugado. Então você vai precisar de um outro investidor que está comprando um imóvel, pensando na locação, para comprar o teu imóvel que já está alugado. Entendeu? Então, lá no fundo imobiliário já não. Preciso vender meu imóvel com prejuízo ou não, porque existe uma variação de preço que acontece em todos os cenários. Quando a gente olha para um cenário de investimento na Bolsa de Valores, existem variações. Não que sejam variações do imóvel, e sim variações de como o investidor vê aquele fundo que está acontecendo ali agora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um fundo imobiliário que o ano passado, no capital, ele me gerou, no ano passado, se eu quisesse vender ele me geraria um prejuízo de 8%. No ano, um prejuízo de 8%. Mas ele me deu um rendimento mensal que no total do ano ele me deu um lucro de 12%. Tá? Ele me pagou 1% ao ano de aluguel. Eu tive um prejuízo no capital, mas ele me pagou 1% ao ano no aluguel. Virou o ano, esse fundo está valorizando agora, e aqueles 8% de prejuízo, hoje é 1% de prejuízo. Então, está mudando o cenário. Então, se eu precisasse vender um fundo imobiliário ano passado, eu teria que arcar com os 8% de prejuízo do capital, tá? E vender. Mas eu venderia instantaneamente, praticamente instantaneamente. Né? Você colocaria à venda lá o tanto de cotas que você tem dele e quase que instantâneo você conseguiria vender esse fundo. Então é diferente. Em 1-2 dias você liquida um fundo imobiliário, dependendo do volume que você tiver, né? Já uma casa é complicado, é difícil. Você não vai conseguir nesse período aí, a não ser que você tenha lá uma sorte grande. Eu, como corretor, sei como é que funciona esse negócio de tentar contar com a sorte em vender um imóvel. Não é bem assim. Então, essas são as vantagens. Né? E operando num fundo imobiliário, por exemplo, se a gente abre um gráfico dos fundos imobiliários, a gente vê uma crescente muito grande nos fundos. Então ainda vale muito a pena você investir em fundos ao invés de ter um imóvel, penso eu, se você pensa em locação. Tá? Como corretor, é lógico que eu quero vender imóveis para você. Né? No entanto, como aqui eu estou falando como investidor e não como corretor, eu ainda acho que vale a pena você ter imóvel, vale a pena você ter fundos imobiliários. Tá? Que te pagam aluguel e você não tem dor de cabeça praticamente com nada, de ninguém te ligando, quebrou uma torneira, porque ainda tem um outro detalhe, por exemplo, que muita gente não conta. Quando o inquilino sai, você precisa reformar o teu imóvel para alugar ele de novo. E essa reforma, às vezes, você não consegue tirar do inquilino. E aí você acaba ficando com um prejuízo pequeno, grande, mas sempre vai sobrar um pepino ali para você. E às vezes você perde. E eu sei de histórias de perca de mais de 50% do que você arrecadou no período em que o cara ficou alugado ali para você. Eu sei de histórias de gente que perdeu 100% do que teve de lucro no período que o cara ficou lá pagando aluguel para ele certinho. Quando o cara saiu, a reforma que ficou, e o cara não tinha como arcar com aquela reforma, o processo jurídico rolou, não teve boca, o proprietário do imóvel teve que arcar com o prejuízo. Tá? Então, às vezes, tem uns erros aí de percurso que num fundo imobiliário você não vai ter isso. Tá? Muito difícil você ter isso. A tua rentabilidade mensal ela é praticamente a mesma durante todo o período do ano. Às vezes pode acontecer, por exemplo, de um fundo imobiliário não pagar o aluguel no mês de fevereiro, mas às vezes no mês de fevereiro, nem no mês de março, mas no mês de abril, junho, ele vai e paga todos os atrasados. Então, é importante você ter fundos imobiliários, mas é importante também você fazer uma leitura correta dos fundos imobiliários que você vai ter na tua carteira. É importante você entender dos riscos que representam você ter um fundo imobiliário na carteira. É importante você entender que todo investimento na Bolsa de Valores ele contém um risco muito maior do que se você tivesse o teu imóvel lá, porque o teu capital fica lá, está parado, está investido, entendeu? Assim, de novo, eu volto naquela história. Se a tua ideia é fazer o dinheiro trabalhar para você,
Quanto mais você migrar para investimento de risco na bolsa, mais provável que você tenha um rendimento maior. Mas também não adianta, por exemplo, pô, Rodrigo, eu entrei lá no fundo imobiliário e agora faz um mês que eu estou no fundo imobiliário, eu estou tomando um pau de 12% de prejuízo no fundo que eu comprei lá no capital. E agora, o que eu faço? Nada. Porque se você tivesse a tua casa lá, você não ia vender, comprar ela num mês e vender no outro. Então, calma. Primeiro, analisa, a gente tem que analisar onde a gente vai entrar. Tá? Que fundo a gente vai entrar. Segundo, analisa quanto tempo você quer ficar ali. 5 a 10 anos? Então, nesse período de 5 a 10 anos, você tem que estar pensando que talvez seja importante você colocar mais capital quando os fundos caírem. E isso acontece, é um movimento natural de altas e baixas, né? O mercado financeiro é assim, altas e baixas. Então, presta bastante atenção nisso. É legal você ter esse olhar. Se você quer ter segurança numa parte do capital com locação, vai lá, compra o teu imóvel lá, deixa lá uma parte como segurança e arrisca na outra parte aqui que ela vai te dar uma rentabilidade muito maior, tá bom? Pessoal, então dito tudo isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já aproveita para dar o seu joinha, se inscreva no canal. Se quiser colaborar com o canal, tá aqui, ó, o Pix pelo QR Code ou pelo e-mail colaboresim@gmail.com. Me segue nas mídias sociais, o Sócio em Ação, e Deus abençoe cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.